Aquilo ali podia ter me matado. Não sei explicar direito. Só sei que naquele dia, se eu tivesse 2 segundos mais distraído, talvez não tivesse voltado para casa. Eu estava vindo de Correntina para Barreiras. Já fiz esse trajeto dezenas de vezes. Noites inteiras rodando ali. Conheço cada curva, cada buraco, cada ponto de parada onde o pessoal costuma encostar para descansar um pouco. A estrada é tranquila, bem sinalizada, mas tem uns trechos com vegetação alta dos 2 lados que, se der algum pane no caminhão, você só vai ser visto se alguém passar devagar. Naquela noite, era umas 11 e pouco, talvez quase meia-noite. Céu limpo, sem uma nuvem em cima, temperatura boa. Eu estava escutando música mais baixo, só para não cochilar. Quando fiz a curva da Serra do Lajeado, quem passa ali sabe qual é, eu vi um negócio esquisito no meio da pista. Era branco, denso, rente ao chão. Tipo uma neblina, mas presa no asfalto, como se tivesse deitada no chão. Não era poeira, não era fumaça, era uma nuvem, mas o céu estava limpo. Aquilo não fazia sentido. Eu até pensei em dar meia volta na hora, mas estava em cima. Reduzi. Liguei o pisca-alerta. Os faróis altos atravessavam o branco, mas a impressão que dava é que a luz batia e voltava, como quando você liga o farol numa parede. Quando eu entrei nela, cara, foi como se o caminhão tivesse entrado numa outra coisa. Os vidros embaçaram por dentro, tipo aquele embaçado de manhã fria, mas instantâneo. Eu não via nada, nem retrovisor, nem frente, nem nada. O ar-condicionado começou a chiar e a velocidade do motor começou a oscilar, como se o caminhão não tivesse mais força. O ponteiro do RPM tremia. O motor falhava, como se eu estivesse pisando e soltando, pisando e soltando. Foram uns 2 ou 3 segundos ali dentro, mas pareciam minutos. Quando eu saí daquilo, tudo clareou de novo. O vidro limpou sozinho, mas o painel estava meio apagado. O velocímetro estava morto. As luzes do painel piscavam devagar, depois desligaram de vez. Eu encostei no acostamento, meio sem acreditar. Desci. O ar parecia normal. A estrada estava deserta. Olhei para o chão para ver se tinha passado por cima de alguma coisa, sei lá, algum produto químico, alguma descarga de poeira. Mas não tinha nada. A lateral do caminhão, que é toda em inox, estava com umas manchas brancas, tipo marcas de vapor, como se eu tivesse passado por uma estufa. Fiquei um tempo ali parado, tentando entender o que tinha acontecido. Peguei o celular, liguei para o seguro, quis saber se podia seguir viagem ou se era melhor esperar socorro. A moça puxou a telemetria na hora. Depois passou para o técnico. O cara falou uma frase que eu nunca esqueci. Seu caminhão caiu de 92 para 30 em 2 segundos e voltou ao normal sozinho. Isso não acontece. Eu não sou de fazer escândalo, nem de acreditar em tudo. Mas ali foi diferente. Eu segui viagem meio cabreiro, com o painel ainda meio morto, sentindo que tinha alguma coisa errada. O caminhão até voltou ao normal depois de uns 20 minutos, mas meu juízo não voltou. Parei no primeiro posto que encontrei. Era um dos grandes, com restaurante, banheiro e loja de conveniência. Estacionei perto das bombas e fui direto procurar alguém da manutenção, para ver se tinham como verificar se era pane elétrica ou outra coisa. Enquanto esperava, vi que uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual estava abastecendo. Fui lá puxar assunto. Falei meio rindo, tentando levar no tom leve. Ô chefe, já viu alguma nuvem que anda rastejando no chão? O policial que estava encostado na porta da viatura parou na hora de digitar no celular e me encarou. O semblante dele mudou. Você viu a névoa da represa? Eu gelei. Fiquei calado um tempo, depois perguntei. Que represa? Ele olhou para os lados, como quem pensa se devia ou não continuar, e respondeu baixinho, quase como se não quisesse que alguém mais ouvisse. Ali perto do lajeado. Depois das 11, o pessoal evita passar.
Dizem que essa névoa é o que sobe quando alguma coisa volta. Mas não sei te explicar não, viu? Só sei que ela aparece onde alguém vai morrer. Na hora eu ri, mas foi riso nervoso. Agradeci, saí andando e fui até a loja de conveniência pegar um café. Meu coração estava estranho, sabe? Aquele tipo de aperto que a gente sente antes de alguma notícia ruim. E ela veio. Enquanto eu pegava o copo de café, ouvi a sirene. Uma ambulância passou voada, vindo no sentido contrário. A moça do caixa levantou os olhos, preocupada. Fiquei ali, esperando alguma conversa, algum comentário. Não demorou muito. Um motorista de carro, que também estava parado no posto, entrou e disse que um carro caiu no barranco perto da curva onde eu tinha passado. 2 ocupantes. Acidente feio. A hora, pelos cálculos, tinha sido 15 minutos depois de mim. Ali eu parei de rir. Voltei para o caminhão mudo, liguei o sistema de rastreamento para tentar puxar o vídeo da câmera frontal. Queria entender o que tinha acontecido, se dava para ver alguma coisa daquela coisa branca no chão. Só que quando eu vi o vídeo, a coisa ficou pior. Nos minutos em que eu lembro nitidamente de estar dentro daquela nuvem, a câmera mostra o contrário. O vídeo não corta, não falha. Ele continua gravando. Dá para ver o painel apagando, o som do motor oscilando, as luzes piscando. Mas a estrada tá limpa, não tem neblina, não tem nuvem, não tem absolutamente nada ali, nem pelo para-brisa, nem no asfalto, nem refletido em canto nenhum. E isso me desgraçou a cabeça, porque eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti. Eu lembro do vidro embaçando por dentro, da sensação de estar dentro de alguma coisa que não devia estar ali. Mas na gravação, aquilo nunca existiu. Dizem que tem coisa que só aparece para quem precisa ver. E talvez seja verdade. Eu não bati, não quebrei nada, tô vivo. Mas até hoje eu me pergunto se eu passei por ela ou se ela passou por mim. Foi no reflexo que eu vi. E o pior é que só lá. Eu não costumo voltar tão tarde. Sempre tive a regra de não pegar estrada depois da meia-noite. Mas naquele dia, tudo deu errado. Entrega atrasada, cliente que não aparecia, parada obrigatória no posto para checar uma correia que estava vibrando mais que o normal. Quando finalmente consegui sair de Goiânia, já passava de 2:30 da manhã. O trecho entre Anápolis e Pirenópolis é pesado de madrugada. É um retão sem alma viva, pouca iluminação, nada de acostamento decente e o tempo naquela noite estava para fechar. Céu grosso, meio esverdeado, sem uma estrela. Começou a chuviscar e eu fui forçado a manter o farol no alto. Só que a visibilidade piorava mais ainda, por causa da garoa espirrando no para-brisa e aquele brilho molhado no asfalto. A cegonha que eu dirigia era de 2 andares, carregada com 5 carros. Estava pesada. Então, qualquer vacilo, qualquer bicho atravessando, qualquer curva mal feita, podia dar merda. Mesmo assim, eu confesso que estava exausto, os olhos pesando, a cabeça rodando, e foi quando, sem querer, eu vi. Eu estava passando por um trecho completamente escuro, sem poste, sem sinal de nada, só mato dos 2 lados. E ali, no reflexo do capô molhado do caminhão, apareceu uma coisa. Não era na estrada, não era nos faróis, era no reflexo. Uma figura branca, parada, sem forma muito definida, mas parecia humana. Cabeça, ombros, braços caídos, como se estivesse em cima da carreta, olhando na direção da cabine. E só dava para ver se eu olhasse para o reflexo do capô. Se eu encarasse direto, sumia. Eu juro, eu congelei. Não reagi. Só fiquei ali, encarando o reflexo e tentando entender. Pisquei, mexi a cabeça. O reflexo ainda estava lá, a figura parada, curvada. Meu coração começou a bater forte. Não fazia sentido.
A carreta estava trancada. O último posto tinha sido mais de 30 quilômetros atrás. Ninguém subiu, ninguém passou, não dava. Mesmo assim, eu dei seta, reduzi devagarinho, puxei para o acostamento e liguei o alerta. Peguei a lanterna, desci num pulo, tropeçando na escada da cabine. A chuva engrossou de leve, o cheiro de terra molhada veio com tudo. O som dos pingos no metal da cegonha era abafado, mas constante. Fui direto para a lateral da estrutura, que tem aquelas barras para subir até o segundo nível, onde ficam os carros. Cada passo fazia o metal ranger. A adrenalina era tanta que minha mão tremia segurando a lanterna. Lá em cima, nada. Verifiquei todos os 5 carros. Portas fechadas, nenhum sinal de arrombamento. Ninguém escondido, nem sinal de gente. Mas tinha uma coisa estranha. No teto do Fox branco, o segundo carro da fileira de cima tinha uma mancha esquisita. Não era sujeira de chuva, não era barro. Parecia como se alguém tivesse pressionado o rosto ali. Como se tivesse encostado a testa e deixado a marca. Uma marca meio oval, com uma parte mais clara no centro, como o contorno de um nariz e 2 olhos fechados. Mas não tinha pegada. Nem marca de mão, nem arrasto. Nada ao redor. Só aquela mancha isolada. Fiquei parado olhando. O som da chuva, o frio, a respiração saindo quente. E eu comecei a pensar, será que eu dormi ao volante? Será que imaginei? Desci devagar. E só então percebi o barulho. Um tilintar metálico vindo de cima, sutil, ritmado, como se alguma coisa caminhasse pelo teto dos carros, indo embora, passo por passo. Mas não tinha ninguém. Voltei para a cabine tentando não pensar demais. Só queria sair dali. Voltei para a cabine com a cabeça em parafuso. Liguei o motor, limpei o para-brisa com 2 toques secos, mas a chuva já tinha engrossado de novo. Me ajeitei no banco, tentando respirar fundo. Só que o volante parecia gelado demais. Como se alguém tivesse mexido nele antes de mim. Como se aquele tipo de frio não viesse da chuva. Mesmo assim, engatei e segui viagem. Só queria chegar no próximo posto. Dormir, esquecer, fingir que era só cansaço. Mas bastou passar mais 2 ou 3 minutos para a coisa acontecer de novo. Eu estava no trecho mais fechado da estrada, mata alta dos 2 lados, nenhum ponto de fuga, acostamento quase inexistente. O limpador mal dava conta de limpar a frente, a visibilidade era mínima. E foi aí que eu vi outra vez, a silhueta, no reflexo, no capô, igualzinha. Cabeça inclinada, ombros caídos, como se estivesse olhando direto para mim, mas de um lugar onde não deveria estar. O corpo dela, ou aquilo, não se via nos faróis, nem nos espelhos, só no reflexo do capô molhado. Pisquei. A silhueta continuava ali. Não me mexi. Só fui puxando o caminhão para o lado, como se algo dentro de mim dissesse que era para parar. Liguei o alerta, joguei no acostamento apertado e comecei a buzinar. Forte, longo, desesperado. Foram segundos intermináveis. Buzina contínua, como se eu quisesse afastar o que quer que fosse aquilo. Ou talvez chamar alguma coisa. Eu não sei. Foi quando do mato do lado esquerdo da pista surgiu um vulto correndo. Cambaleando, caído. Um cara, um motociclista, tonto, ensanguentado, com o braço pendendo torto. Ele tropeçou no barranco, caiu de joelhos no asfalto e ergueu o braço bom pedindo ajuda. Desci na hora. Corri até ele, escorregando na lama. O cara tremia de frio e dor. Disse com a voz quase sem força que tinha sido jogado pro mato por uma SUV que vinha costurando na pista. Tinha saído da pista, batido a cabeça, perdido o capacete e desmaiado. Estava ali fazia tempo, no breu, sem força para gritar. Se eu tivesse passado direto, se eu não tivesse parado, ele provavelmente teria morrido ali, esmagado, apagado, esquecido. Chamei a ambulância, esperei com ele, dei meu casaco, tentei manter o cara acordado. E só depois, já de volta na cabine, quando tudo acalmou, me dei conta de algo.
O reflexo tinha sumido. Não vi mais a silhueta, e ao passar pelo Fox branco antes de ir embora, a mancha no teto também não estava mais lá. Nunca mais vi aquele reflexo. Nunca mais vi aquela figura. Mas desde aquele dia, eu sempre olho o capô molhado da cegonha como quem espera, como quem agradece. Porque por mais absurdo que pareça, eu não vi o rapaz caído, mas aquilo me fez parar. E talvez tenha sido só isso mesmo, me fazer parar. Não é a coisa mais horrível que eu já vi na estrada, mas é a única que eu me recuso a tentar entender. Porque se eu for fundo nisso, talvez eu tenha que aceitar que aquilo era real. Meu nome é Francisco Arantes, tenho 41 anos, sou caminhoneiro há 17 e já atravessei praticamente todo o canto desse país em cima de um volante. Já vi cada coisa de noite na estrada que muita gente nem acreditaria. Mas essa aqui, eu preferia nunca ter visto. Era um frete normal, nada demais, mas caía no trecho que quase todo caminhoneiro tenta evitar. A BR-319, saindo de Manaus e descendo até Porto Velho. Quem conhece sabe. É chão de barro, muito buraco, muito mato e quase nenhum sinal de vida. De dia já dá uma sensação ruim, de noite então é só você, o caminhão e o breu. Nada mais. Naquela noite eu estava cansado, mas não a ponto de apagar. A cabine marcava 3h12 da manhã. O silêncio era tão forte que eu ouvia até a ventoinha do painel. Estrada lisa na frente, sem nenhum farol vindo do outro lado, só o som dos pneus comendo o barro seco. Foi quando eu vi. Lá no meio do nada, do lado esquerdo da pista, tinha uma cabana de madeira. Pequena, com uma varanda na frente e uma luz acesa dentro. E o pior, tinha alguém sentado numa cadeira na varanda. O corpo balançava devagar, como se fosse uma rede, só que era uma cadeira de balanço. A cabeça levemente baixa, mas voltada para a estrada. Como se me acompanhasse, eu reduzi, juro que reduzi de propósito para ter certeza do que estava vendo. Não foi coisa de segundo, não foi vulto. Eu vi com os dois olhos, vi devagar. Passei com o farol pegando em cheio a madeira, a janela iluminada e a figura lá fora. E aquela pessoa não se mexeu. Só continuou no balanço, como se nada tivesse acontecido. Segui viagem com o peito travado. O trecho é longo e não tinha para onde correr. Só dava para seguir em frente. A cada curva, eu olhava pelo retrovisor até que a luz sumiu de vez. Mas a imagem não saiu da minha cabeça. 2 dias depois, era hora de voltar. Eu já estava com aquilo martelando na mente. Pensei comigo, na volta, eu vou ver se essa cabana tá mesmo lá, ou se eu viajei na maionese. Só que eu não viajo na maionese. Nunca viajei. Nunca tive alucinação. E eu conheço estrada o suficiente para saber o que é miragem e o que não é. Quando cheguei no mesmo ponto, a cabine marcava 3h15 da manhã. Mesmo horário. Eu reduzi outra vez, já quase com a respiração presa. Mas não tinha nada. Só o mato fechado, barro, capim alto. Nem sinal de construção, nem marca de cerca, nem resto de pegada. Eu até parei. Desci do caminhão com a lanterna na mão e caminhei até onde tinha certeza de ter visto a cabana. Não achei nada. Só o chão batido da estrada, sem nenhum sinal de obra, madeira, nada. Nem uma estaca fincada. Nem espaço tinha direito para uma cabana existir ali. Era como se nunca tivesse estado nada ali. Voltei para o caminhão com o estômago embrulhado. Liguei o motor e segui viagem em silêncio, com aquele nó no peito. Passei o resto do percurso pensando se eu tinha perdido a sanidade. 3 semanas depois, novo frete. Mesmo trecho. Dessa vez eu nem queria olhar. Mas olhar na estrada é instinto, não tem como evitar. E quando eu bati o olho, lá estava de novo. A mesma cabana, a mesma luz, a mesma varanda. E a mesma figura sentada, balançando, olhando para a pista. Dessa vez, quando eu passei, a pessoa levantou da cadeira.
Eu não pensei duas vezes, acelerei com tudo. Não olhei para o retrovisor, não olhei para a lateral. Só segui reto, com o coração batendo mais forte que o motor. Na viagem seguinte, como esperado, não tinha nada. Nem cabana, nem luz, nem figura nenhuma. A essa altura, eu já achava que estava perdendo a cabeça. Até que um dia, parado num posto em Humaitá, eu comentei por cima sobre o que tinha visto. Não entrei em detalhe, só disse que achava que tinha visto uma cabana num ponto da BR-319. O borracheiro mais velho, um senhor já com o rosto marcado pelo tempo, só soltou uma frase curta. Você viu a cabana também, então? E não disse mais nada. Depois daquele dia no posto, eu fiquei ainda mais perturbado. Porque se até o borracheiro tinha visto, então não era coisa só da minha cabeça. Mas ele não quis explicar, e eu também não perguntei. Senti que não ia gostar da resposta. Tentei esquecer. Segui trabalhando, outros fretes, outras rotas. Só que a mente da gente não esquece fácil. Ainda mais quando a coisa mexe lá no fundo. Eu já não dormia direito. Sonhava com aquela varanda, com o balanço lento da cadeira, com a luz que não devia estar ali no meio do nada. Numa noite de insônia, já em casa, me bateu uma ideia. Meu caminhão tinha câmera instalada no para-brisa, que gravava toda a viagem direto no cartão de memória. Eu nunca mexia nesses arquivos, mas naquela madrugada eu resolvi procurar. Queria provar para mim mesmo que eu não estava louco, que aquilo tinha sido filmado. Conectei o cartão no computador, avancei o vídeo até o ponto exato da BR-319. O relógio da tela marcava 3h12. Eu sabia que era ali. O coração começou a acelerar antes mesmo de dar play. Na gravação, a estrada aparecia escura, só iluminada pelos faróis. Arbustos secos dos dois lados, o barro batido. Nada além disso. Eu aumentei o brilho, coloquei em tela cheia. Nada de cabana, nada de luz, nada de varanda. Só o vazio. Mas então percebi uma coisa que me deixou sem ar. No vídeo tinha som. E no meio do ronco constante do motor, dava para ouvir claramente o rangido de madeira. Ritmado, um balanço lento, exatamente como uma cadeira sendo empurrada para frente e para trás. O barulho vinha limpo, como se tivesse acontecido do lado da cabine. Pausei, reproduzi de novo. O som estava lá, e junto dele, quase imperceptível, vinha outro detalhe que me arrepiou inteiro. Uma respiração baixa, lenta, forte. Como se tivesse alguém muito próximo, bem perto do microfone, puxando o ar com calma. Na imagem, só a estrada. Mas no áudio, era como se a cabana estivesse ali, do meu lado. Eu não aguentei. Fechei o arquivo com a mão trêmula. Tirei o cartão da câmera e deletei tudo. Não quis salvar, não quis copiar, não quis nada. Não queria correr o risco de ouvir de novo. Desde aquele dia, eu nunca mais peguei esse trecho da BR à noite. Se a viagem cai nesse horário, eu paro antes. Prefiro dormir dentro da boleia, parado no meio do nada, do que correr o risco de passar por ali de novo. Tem caminhoneiro que encara onça, assalto, ponte caindo. Eu mesmo já vi de tudo. Mas aquilo, seja lá o que for, não era para ser visto, muito menos ouvido. E é por isso que, até hoje, eu nunca mais tentei entender. Apaguei o vídeo, nunca mais olhei e nunca mais passo por aquele trecho à noite. Porque aquilo, seja lá o que for, não era para ser visto e muito menos ouvido. Não teve grito, não teve sangue, mas foi por pouco. Porque se eu tivesse demorado 5 segundos a mais com o zíper da calça, eu não estava aqui para contar. Isso aconteceu faz uns 4 anos, mais ou menos. Era começo de março, noite abafada, céu sem estrela. Eu estava descendo a BR-153, trecho entre Goiatuba e Itumbiara, quase 2 da manhã. Já tinha passado do último posto conhecido e não dava para segurar mais. Quem dirige sabe, às vezes não tem o que fazer. A bexiga aperta, não tem base, não tem acostamento iluminado, não tem alma viva por perto.
A única opção é encostar. Vi um recuo de terra depois de uma curva leve. Aquela entradinha de chão batido, só o mato dos dois lados. Parei. Farol alto pegando poeira no ar. Desliguei o motor, peguei o celular para usar como lanterna e desci. Andei uns passos só, o suficiente para não ficar visível da pista. Era aquele matagal fechado, cheio de capim alto e cheiro forte, úmido, silencioso. Nada de grilo, nada de vento, só um ar parado, meio pesado. Abri a calça ali mesmo, ajeitei o celular para cima, entre umas folhas, e comecei a urinar. O barulho foi forte, daqueles que até parece que alivia o corpo todo, mas mal comecei, senti uma coisa errada. Não dor, não enjoo, só errada. E foi aí que percebi. O som do meu xixi estava abafando tudo. Não dava para ouvir mais nada em volta. Foi nesse instante que aconteceu. Bem ali, comigo vulnerável, de calça aberta, celular apoiado num galho e sem conseguir mover a perna direita, como se o medo já tivesse começado antes de eu entender. De algum lugar do mato, do lado direito, mais profundo, veio um barulho de pisada. Não um, nem dois. Uma sequência, devagar no começo, pesado, arrastado, como se alguém estivesse vindo devagar, empurrando capim e galho seco. Eu congelei. O som ficou mais rápido. De repente, virou uma correria, como se tivesse disparado. Galhos quebrando, folhas se abrindo, terra sendo pisada com força. O som de alguém ou alguma coisa vindo na minha direção sem parar. Tentei parar de urinar, não consegui. Meu corpo não obedecia. Tentei puxar o zíper, a mão tremia, o coração batendo no pescoço, a respiração presa e o barulho vindo, correndo, pesado, raivoso. Dava para ouvir até a respiração da coisa, funda, carregada, de um jeito humano demais para ser bicho, mas também animalesco demais para ser gente. Foi aí que eu quebrei o susto. Sem puxar o zíper, sem ajeitar nada, virei e corri. Correndo de verdade, feito criança fugindo no escuro. Tropecei numa pedra, quase perdi o celular. Urina nas pernas, cueca encharcada. Mas só pensava em uma coisa: entrar na boleia e fechar a porta. Subi no caminhão com a calça escancarada, tremendo inteiro. Bati a porta com tudo. Travei. Apaguei a luz interna. E ali fiquei, no escuro, sentado, com o motor desligado, só respirando. O som do mato tinha parado, mas eu ainda ouvia o meu. Fiquei ali uns bons minutos sem fazer nada, sem ligar o caminhão, sem acender a luz, sem respirar direito, só com o ouvido colado na noite. Não tinha mais barulho, nada. O mato parou, mas foi justamente isso que me deixou mais apavorado. Era um silêncio que não era normal, porque a estrada, mesmo de madrugada, tem um chiado de fundo. Vento, inseto, alguma coisa longe. Ali não tinha nada. Era como se tivessem desligado o som do mundo. E foi nesse silêncio que eu percebi. O capim estava se mexendo. Não era vento, porque não tinha vento. Era um balançar lento, lateral. Como se alguém tivesse parado ali, respirando pesado, fazendo o mato abrir e fechar devagar. Não tinha mais corrida, não tinha mais galho quebrando, mas alguma coisa continuava ali, ouvindo, parado, respirando por trás da vegetação. E eu ali dentro da boleia, sem coragem de encostar o rosto na janela. Segurei firme no volante, mesmo com o motor desligado. Meu joelho tremia, o corpo todo ainda reagindo, como se tivesse que correr outra vez. Aos poucos, o barulho do meu próprio coração foi diminuindo, mas a tensão, não. Aliás, nunca passou. Fiquei dentro da cabine por quase meia hora, com o olho fixo na escuridão do retrovisor, esperando alguma sombra cruzar o farol apagado, esperando qualquer sinal de que aquilo tinha ido embora. Mas não foi. Quando finalmente criei coragem de ligar o caminhão, ainda com a calça meio aberta e a cueca colando na pele,
Fiz a volta sem sair do recuo e fui embora daquele lugar sem olhar pelo espelho. 2 dias depois, em Morrinhos, parei numa borracharia de beira de pista para revisar os pneus. Enquanto o cara mexia nas porcas, puxei conversa e comentei o susto. Não falei tudo, claro, porque a gente tem vergonha, né? Só disse que parei num recuo depois de uma curva de madrugada e achei que tinha ouvido alguém no mato. O borracheiro parou o que estava fazendo. Ficou quieto uns segundos e depois falou seco. Você parou depois da curva da escola rural, né? Eu confirmei, sem entender como ele sabia, e ele só completou. Um rapaz sumiu ali em abril. Estava indo para o norte. Encostou no mesmo lugar para mijar no mato. Nunca mais voltou. Só acharam o chinelo. Eu não respondi nada. Nem ele. Paguei, agradeci, subi no caminhão e fui embora mais calado do que nunca. Desde aquele dia, se me dá vontade de urinar e não tem base, eu seguro. Nem que seja por mais 1 hora. Porque tem coisa que a gente não precisa ver para saber que está ali. Aquilo que correu para cima de mim naquela noite não era para eu ver. Era só para sentir e fugir. Tem coisa que a gente não precisa ver para saber que está ali. Aquilo que correu para cima de mim naquela noite não era para eu ver, era só para sentir e fugir. Não teve barulho, não teve grito. Teve só um piscar, um farol, do lado oposto da pista, que piscou uma vez. Foi o suficiente para eu não morrer naquela noite. Eu vinha de Muriaé, sentido Além Paraíba. BR-116. Já fiz esse trajeto dezenas de vezes, talvez centenas. É trecho velho, conhecido e por isso mesmo perigoso. Naquele dia eu estava cansado, mas nada fora do normal. Nenhuma noite de sono perfeita, claro, mas caminhoneiro não se dá esse luxo. Faz parte. O relógio marcava 2h40 da manhã, quando eu passei em frente a um restaurante fechado. Tinha uma Kombi branca, toda detonada, parada ali na frente. Sempre teve. Parece até que é parte da paisagem. O trecho dali para frente é meio traiçoeiro. E ninguém fala muito sobre isso. Uma reta longa daquelas que embala. Não tem muita curva, não tem quebra-mola, não tem nada. Dá para andar no automático. E foi isso que eu fiz. Coloquei o rádio mais alto, joguei água no rosto, abri os vidros. Fiz tudo que a gente aprende, mas a cabeça já pesava. Aquela ardência atrás do olho, sabe? A briga do corpo para continuar acordado. E aí eu pensei, só 1 segundo com o olho fechado, só para aliviar o ardor. Fechei. 1 segundo. Eu acordei no tranco, o coração disparado. E ainda lembro exatamente do que me fez abrir os olhos. Foi um clarão, um farol alto vindo da pista oposta. Não era contínuo, era só um piscar. Um só. Como se alguém tivesse me acordado de propósito. Quando voltei à consciência, o caminhão já estava indo para o acostamento. Peguei o volante no susto, puxei para a esquerda, senti a traseira derrapar. O ronco do caminhão pareceu mais alto do que devia. Meus dedos tremiam no volante. O bicho parou. Quando desci da cabine, eu vi. Eu vi o tanto que faltou para acabar minha vida ali. À frente do caminhão, estava a menos de 2 metros do barranco. 2 metros. E embaixo do barranco, um rio raso, cheio de pedra. Aquelas pedras cortadas, afiadas, com marca de tombamento antigo ali. Terra batida, mato pisado, do tipo que mostra que outros já caíram. Tremendo, desci com a lanterna, fui até o asfalto, olhei para o outro lado da pista, vazio, sem carro, sem moto, sem reflexo, não tinha curva para refletir luz. Não tinha nenhum ponto alto, não tinha nada, só uma reta longa, escura, silenciosa. Voltei para a direção e fiquei uns minutos parado ali, com as 2 mãos no volante, suando frio, respirando pela boca, tentando entender o que tinha acontecido. Não entendi, mas agradeci por estar vivo, só isso. Segui viagem.
quieto. O rádio ficou desligado. A estrada parecia mais estreita do que antes. Quando cheguei num posto, uns 50 quilômetros depois, encostei para abastecer e tomar um café. O borracheiro estava de plantão por ali, limpando a calçada com uma mangueira. Era um senhor de camisa aberta, calça encardida e boné desbotado. Parecia já ter visto de tudo. Contei por alto o que aconteceu. Não dei muito detalhe. Só falei que por pouco não desci o barranco naquele trecho depois da Kombi branca. Ele só olhou para mim, largou a mangueira, coçou a barriga e falou baixo. Ali tem gente que desce dormindo e não volta. Já caiu van cheia, motoqueiro, ônibus escolar. Eu perguntei se nunca botaram radar, faixa reflexiva, placa de atenção. Ele balançou a cabeça devagar. Botaram tudo, mas quem freia ali é quem vê. Fiquei com isso preso na garganta. É quem vê. Umas 3 semanas depois, voltei a passar pelo trecho, mas dessa vez de dia. Sol rachando, céu limpo. Resolvi encostar e descer. O mesmo restaurante, a mesma Kombi parada, agora com mato crescendo em volta. Andei uns metros até onde meu caminhão quase caiu. A grama ainda estava marcada, terra mais fofa. E no meio do mato pisado, tinha coisa ali. Vi um retrovisor quebrado preso num galho. Estava pendurado meio torto, como se tivesse sido jogado ali. Mas o que me arrepiou não foi isso. Foi o farol. Tinha um farol de moto velho, bem enferrujado, preso nos fios de um cipó ou arame, apontado bem para a pista, um pouco virado para cima, como se tivesse sido lançado ali com força. E parado daquele jeito. Ainda tinha um restinho de lâmpada dentro. Meio amarelada, trincada, mas estava lá, apontado para mim, para o mesmo lado de onde veio o clarão naquela madrugada. Pode ter sido reflexo, pode ter sido coincidência, pode ter sido um aviso. Eu não sei, e talvez nem queira saber. Só sei que, naquela noite, um farol piscou para mim, uma vez só, e eu acho que foi a única chance que eu ia ter. Se eu tivesse parado 2 minutos antes, o moleque da conveniência tinha morrido. Essa frase ficou martelando na minha cabeça por dias, meses talvez. E não é força de expressão. Não era nem meia-noite ainda. Eu estava cruzando um trecho do interior de Goiás, vindo de uma entrega rápida em Inhumas. Não era uma rota puxada, o caminhão estava leve, o clima até que estava bom para dirigir. Mas sabe quando bate aquela vontade idiota de parar só para sair da cabine um pouco? Foi isso. Nenhuma urgência. Só sede de um suco de caixinha. Daqueles bem doces, com gosto de química que gelam a garganta. Eu queria isso e 5 minutos de silêncio fora do banco. O posto estava praticamente vazio. Uma bomba com a luz piscando e um carro velho encostado do outro lado, meio jogado, parecendo que ninguém ligava mais para ele. Não vi ninguém abastecendo, nem se mexendo. Estacionei na sombra, deixei o caminhão ligado no neutro por uns segundos, desliguei e desci. A noite estava fria. Aquela friagem seca do centro-oeste, que não morde de cara, mas entra devagar pela jaqueta. A loja de conveniência era daquelas básicas. Uma portinha de vidro arranhada, cartaz desbotado com promoção de energético, luz branca estourada lá dentro. Entrei sem pensar muito. O som da porta automática nem deu tempo de se fechar direito. Já vi o garoto atrás do balcão. Estava agachado, organizando uma prateleira de chicletes. Devia ter o quê? 17, 18 anos no máximo. Magro, cara redonda, um pouco pálido. Usava touca e colete do posto por cima do moletom. Na frente do caixa tinha um cara. Só que ele não estava pagando nada. Estava parado. Só parado. Com uma mão num cofre azul daqueles de doação. Sabe aqueles com um papel colado dizendo ajude o Hospital do Câncer, cheio de moeda dentro? Ele passava o dedo pelo cofre, devagar, como se estivesse distraído ou esperando alguma coisa. Barba falhada, boné velho, blusa fina demais pro frio que tava.
E uma coisa me chamou a atenção logo de cara: 2 gotas escorrendo da nuca dele, suor. Mas não era calor, era medo ou tensão. Peguei uma garrafinha d'água na geladeira. Quando fui andando até o caixa, ele não saiu do lugar. Só deu um passo para o lado sem tirar a mão do cofre. Ficou ali, como se não tivesse me visto. O menino levantou, olhou para mim e soltou um ufa, que quase nem saiu. Ali, eu já saquei. Era aquele tipo de coisa que a gente aprende a identificar quando trabalha com solda pesada, andaime instável, gente se equilibrando com 30 quilos de ferramenta pendurada. Você aprende a ler movimento antes da queda. O cara estava prestes a puxar alguma coisa. Viradinha de lado, mão indo para o bolso devagar. Não precisava ser policial para ver. Aquilo era clássico. E eu não pensei. Nem sei se tive tempo. Só encostei a garrafa na beira do balcão e esbarrei de propósito. O cofre azul caiu no chão com um estrondo. As moedas espalharam tudo, batendo no piso com aquele som seco de moeda correndo. O cara travou. Perdeu o tempo da ação. Aproveitei. Olhei direto nos olhos do menino e soltei. Ô parceiro, já trabalhei em loja. Quando alguém mete a mão no bolso desse jeito aí, é melhor já ir abrindo a gaveta do caixa, né não? A voz saiu firme. Nem alta, nem baixa. Só firme. O garoto congelou. Mas os olhos arregalaram como se alguém tivesse puxado ele de volta para o presente. O homem me encarou. Por 2 segundos. Só 2. Depois, começou a recuar. Sem dizer uma palavra. Passo por passo. 1, 2, 3. Saiu pela porta. Nem olhou para trás. Do lado de fora, sumiu na direção daquele carro jogado. Lá dentro, só silêncio. Até o garoto girar a chave na porta e se escorar no balcão, respirando como se tivesse saído de um pesadelo de 3 horas. E aí ele chorou. Mas não aquele choro de soluçar, de gritar. Era um choro mudo, pesado, que você não sabe se consola ou só escuta. O moleque ainda estava com a mão na testa quando me agradeceu. Baixinho, sem força. Ficamos ali parados por alguns segundos. Ninguém falou nada. O barulho do freezer da geladeira parecia uma turbina. Ele puxou o ar, olhou para mim de novo e disse: ele veio faz pouco, estava nervoso. Disse que voltava armado até meia-noite se eu não desse o dinheiro do caixa. A voz dele falhava. Ele tentava manter o tom firme, mas dava para ver no rosto. Estava apavorado. Disse que tentou ligar para a polícia, mas o sinal caía toda hora. Que não sabia se era blefe ou real, mas ficou com medo de sair dali. Só ficou esperando, travado. Eu não sabia o que fazer. Só fiquei aqui. Se o senhor não tivesse entrado... Ele não terminou a frase. E eu também não disse nada. Porque, no fundo, eu sabia o que ele ia dizer. Me abaixei, ajudei ele a catar as moedas. A maioria tinha rolado para baixo de uma prateleira. A tampa do cofrinho quebrou. Um pedaço do adesivo do hospital ficou colado no chão. O menino tremia ainda. Tentava limpar o rosto, mas o uniforme já estava sujo de poeira e gordura. Eu falei: cara, sei que você deve estar assustado, mas se eu fosse você, ligava para alguém agora. Para gerente, dono do posto, qualquer um. Deixa registrado. Esse tipo de cara, às vezes volta, às vezes não. Mas é melhor prevenir. Ele assentiu com a cabeça, mas parecia que nem estava ouvindo direito. Fiquei ali mais uns 5 minutos. Tomei meu suco encostado no freezer, em silêncio. Comprei mais 2 coisas que nem precisava, só para dar tempo. Quando fui embora, olhei pelo retrovisor e vi ele no telefone, trancado por dentro, tentando respirar fundo. Voltei para a estrada como se nada tivesse acontecido. Mas tinha acontecido. E aquilo ficou martelando por dias, sem som, sem cena, sem nada aparente. Só aquele sentimento de que, por um detalhe mínimo, uma vida podia ter sido arrancada de forma covarde. Às vezes me pego pensando, e se eu tivesse parado 2 minutos antes? Ele ainda estaria lá fora esperando? E se fosse 2 minutos depois?
A gente sempre ouve história de assalto, de violência em posto de estrada, mas parece que é coisa de jornal. Até a hora que você entra numa loja para comprar suco e percebe que um moleque de 18 anos está segurando o choro porque acha que vai morrer. Não tem glamour nenhum nisso. Não teve heroísmo, não teve cena de filme. Foi só um acidente de rota que virou escudo. Aquela parada besta que fiz, só por vontade de suco, me assombra até hoje, porque não sei o que me guiou para aquele lugar naquela hora, mas sei que alguém precisava estar ali, e naquela noite era eu.